Se você existe nesse mundo, você sabe o que é sofrer. Desde o primeiro dia das nossas vidas, quando a gente já nasce chorando. Por que sofremos? Essa é a pergunta que a gente vai tentar responder no vídeo de hoje. Bem-vindos à série O Evangelho de Romanos. Estamos ainda em Romanos capítulo 8. Dessa vez vamos meditar nos versos 18 a 24, falando sobre a esperança no meio do sofrimento. Como que eu posso viver em um mundo de sofrimento e por que a gente sofre? De onde vem isso? Como solucionar isso? Por que eu sofro tanto? Existem vários tipos de sofrimento, desde o menor grau de sofrimento até o maior. Você pode sofrer, por exemplo, por cansaço. Chega do trabalho cansado e aí começa a se envolver com compulsões alimentares ou vícios e aí você sofre. Ou você pode sofrer por não ter filhos. Você pode sofrer por velhice. Você vai envelhecendo, a gente envelhece e perde disposição, perde a memória, perde a beleza. A gente pode sofrer por um simples machucado no dedão ou pode sofrer também por um acidente trágico e ficar paraplégico. Podemos sofrer por doenças, seja uma gripe, seja o Covid ou seja um câncer. A gente sofre pela morte de entes queridos, seja de um pet, seja de um pai, de uma mãe, ou seja, o pior, de um filho. A gente pode sofrer por catástrofes naturais, um furacão, uma inundação. A gente sofre por perda de bens materiais, como perder o emprego, perder a casa porque pegou fogo, ou seja lá o que for. A gente sofre por questões emocionais, seja por ansiedade, depressão, crises existenciais, crise de pânico ou tantas outras coisas. A gente sofre pela violência das pessoas, seja por uma discriminação, abuso moral, abuso verbal, abuso físico ou tantas outras. Se a gente vive nesse mundo, a gente sabe o que é sofrimento. E quem é que sofre? O texto que Paulo nos traz mostra que todos sofrem, toda a criação está sofrendo. Ele diz no verso 22, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Não só a humanidade sofre, mas também a natureza sofre, os animais sofrem, as plantas sofrem, tudo nesse mundo está sofrendo. A pergunta é, por quê? Por quê? Paulo responde no verso 20. A resposta é bem clara, mas talvez um pouco indigesta. Diz o texto: pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Em outras palavras, todos sofremos porque Deus nos sujeitou ao sofrimento. Sim, Deus está no controle de todas as coisas e Ele faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem e para a sua glória. Como então conciliar? Se é Deus quem faz o sofrimento existir e Deus é bom e faz as coisas para o bem, como eu concilio essas duas verdades? Deus é mau? Não, Deus não é mau. Deus é justo. Gênesis capítulo 3, nós vemos a queda do homem. O homem rejeita o Deus maravilhoso, que fez todas as coisas perfeitas, sem dor nem sofrimento nesse mundo. Por conta disso, por Deus ser justo, ele submete toda a criação à vaidade, como diz o texto. Vaidade no texto, no verso 20, significa transitoriedade, temporalidade, algo que tem começo, meio e fim, que tem certa duração, que tem tempo para acabar. Tudo nesse mundo vai acabar, tudo nesse mundo vai morrer. Deus coloca a primeira maldição para a mulher, que teria dores de parto, né? E se o desejo seria para com seu marido, ele a dominaria. Deus também dá a maldição para o homem, que do suor do seu rosto ele comeria o pão. E Deus também submeteu a natureza à maldição, que diz que criaria ervas daninhas ali na natureza, e ela não daria o seu fruto no momento certo. Todo esse sofrimento que veio por conta do pecado é um sofrimento merecido. Merecido. Essa é a verdade. Deus é bom. Quem é mau somos nós. Nós pecamos e por isso o sofrimento veio. E Deus é justo, Ele está no controle de todo o sofrimento que existe. Mesmo que muitas vezes a gente não entenda o porquê o sofrimento não passa. Mas qual é a solução para o sofrimento? A solução está no verso 18, um dos versos mais bonitos da carta aos Romanos.
Diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A solução para o sofrimento é a glória futura. Se você se perguntar, onde está Deus em toda a dor do mundo? Onde está Deus em todo o sofrimento? Ele não sabe o que é passar por sofrimentos como eu passo. A minha resposta é: ele sabe. Onde está Deus no nosso sofrimento? Ele está numa cruz, pendurado, carregando o fardo dos nossos pecados e a ira justa da punição de Deus. Até aquele que está em Cristo sofre, então? Até o crente sofre? Sofre, e sofre muito. Olha comigo o verso 23. Paulo diz: e não somente ela, a criação, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Todo mundo sofre. A boa notícia é: um dia Deus vai colocar fim ao sofrimento de todos os crentes. O Evangelho diz que Deus, tendo todo o direito de destruir a todos, destruir toda a criação e condenar todo mundo, ele desceu da sua glória e entrou no mundo de sofrimento, vivendo na nossa pele os sofrimentos que a gente vive. E não apenas isso, mas ele se entregou numa cruz, levando o sofrimento eterno que as suas criaturas mereciam sofrer. Isaías 53, um texto do Antigo Testamento, diz no verso 3: ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado e dele não fizemos caso. Esse é o Senhor Jesus, o servo sofredor. A boa notícia do Evangelho é que se você crer em Jesus Cristo, você não vai sofrer eternamente. A notícia do Evangelho não é que se você crê em Jesus, você não vai sofrer. Esse é um falso evangelho. É o falso evangelho da prosperidade, o evangelho do coaching, que diz que venha para Jesus e ele vai resolver todos os seus problemas. Venha para Jesus e você terá saúde, dinheiro, prosperidade, tranquilidade emocional, não vai haver problemas na sua vida. Esse é um evangelho que Jesus nunca pregou. Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições. A boa nova é: tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, do agora, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós, a glória futura. Jesus está dizendo que os nossos sofrimentos de hoje, têm três características. Primeiro, são sofrimentos passageiros. Eles vão passar. Segundo, eles são limitados. E terceiro, eles são insignificantes comparados à glória por vir. Se você colocar todo o sofrimento da humanidade em um lado da balança e colocar a glória do céu, do novo mundo que Jesus está criando, do outro lado, a glória por vir, a glória futura, pesa muito mais do que os sofrimentos presentes. É incomparável. Só aquele que está em Jesus não sofrerá eternamente. Mas aquele que não está em Jesus, tudo que ele está vivendo agora é só uma ilusão perto do sofrimento eterno que está por vir. Em outras palavras, o único inferno que o crente sofrerá é aqui. E o único céu que o descrente desfrutará é aqui e agora. A minha pergunta para você é: para onde você vai? Para onde você vai? Paulo disse em outra carta, 1 Coríntios capítulo 15, verso 19: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. O mundo busca no dinheiro, na comida, no sexo, no poder, na fama, no entretenimento, fugir desse mundo. Porque esse mundo tem sofrimento demais, a realidade é dura. Mas o crente em Jesus não precisa fugir olhando para as coisas debaixo do sol, tentando procurar satisfação. Ele pode olhar para cima e ver o seu Redentor que sofreu por ele, para que ele não sofra nunca mais. O verso 24 e o verso 25 termina nos encorajando. Como viver neste mundo de sofrimento? Verso 24, capítulo 8 de Romanos, Paulo diz: porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo?
Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Paulo está dizendo, como você pode viver nesse mundo de sofrimento? Em primeiro lugar, com esperança, com expectativa. E em segundo lugar, com paciência, com perseverança. Se você está sofrendo hoje, eu quero mostrar para você que sim, o sofrimento veio por causa de nós, porque pecamos. Não porque você pecou especificamente em algo que você está sofrendo, mas porque a humanidade pecou, o sofrimento existe. Mas por outro lado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo morreu numa cruz. E se você confiar nele, você não irá para o sofrimento eterno. Ele está preparando uma casa, uma morada celestial para você e para mim, num mundo sem sofrimento. Mas por outro lado, você também precisa viver nesse mundo com paciência e perseverança, passando pelos sofrimentos, olhando para o alto, olhando para cima. Quero encerrar com uma história de um pregador do evangelho chamado Martin Lloyd-Jones. Ele, no seu leito de morte, após ter vivido uma vida de sofrimentos de pregação do evangelho, ele estava com uma doença muito grave, ele estava prestes a morrer e a sua família e a igreja choravam e oravam incessantemente por ele. Diziam, não, não se vá, não se vá. E diz a história que no seu leito de morte ele virou e disse, ei, não me peçam, não me impeçam da glória. Eu quero estar com o meu Senhor para sempre. É para lá que o crente vai. Para onde você vai? Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.